Olá, esse é o canal Física Pai d'Égua, eu sou o professor Ivan Medeiros e vou resolver mais uma questão de gravitação, a questão número 13 do CESUPA de 2009. E ela diz o seguinte: as marés nos oceanos da Terra são causadas por uma combinação de fatores. A Lua atrai as massas de água do oceano de maneira desigual, sendo a atração mais forte no lado mais próximo da Lua. Esta diferença na força deforma a massa de água de modo a criar uma maré alta no lado da Terra voltado para a Lua. Bem, deixa eu comentar esse primeiro item, que ele é o seguinte: a gente tem aqui a Terra, né, e temos aqui a Lua. Então, a força gravitacional da Lua na Terra, ela, se a gente for medir, né, vai ser pela lei de Newton, né, da gravitação de Newton, F, é G, a constante gravitacional, a massa da Terra vezes a massa da Lua, dividido pela distância da Terra até a Lua ao quadrado. Então, essa força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, se a gente for a massa da Terra, a massa da Lua, elas vão estar se atraindo numa razão direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância, a força que a Lua exerce nesse lado aqui, ó, ela é maior do que a força que está exercendo desse lado daqui da Terra. Por quê? Por causa da distância. A distância aqui, que eu vou chamar de D1, ela vai ser menor do que a distância aqui em D2. E quando a distância é menor, a força gravitacional ela é maior. Então, quando a Terra estiver girando e a água estiver aqui, vai ter a atração, né? Esse lado aqui, ó, vai ter uma atração muito maior. Então, vai gerar uma maré. É isso que está falando esse primeiro comentário. O segundo diz o seguinte: o mesmo efeito acontece com relação à atração das águas pelo Sol, porém com uma intensidade menor. Aí ele está explicando que a intensidade é menor justamente porque a distância do Sol até a Terra é muito maior do que a distância da Lua, né? Aqui é a Lua e aqui é a Terra. O Sol estaria muito mais distante. Como a distância é maior, apesar da massa do Sol ser muito maior que a massa da Lua, a distância é muito maior. Então, a força inversamente proporcional ao quadrado da distância seria menor. É isso que ele está falando aqui. Agora, aqui, por último, ele diz: o movimento de rotação da Terra em relação ao centro de massa, sistema Terra-Lua, faz surgir uma maré alta no lado da Terra, oposto à Lua. O lado oposto é esse lado aqui. E ele diz, olha, o movimento que ele está girando aqui é como se a água fosse jogada para cá, por causa da inércia. Então, tem uma maré. Desse outro lado, além da inércia, né, tá girando aqui, a massa de água tende a fugir, tem a força gravitacional que é maior. Então, vai gerar uma onda maior aqui no meu desenho no lado direito, maior que no lado esquerdo, porque a força gravitacional no lado direito é maior. Então, a inércia joga água nos dois lados, mas a força gravitacional no lado direito faz ficar maior. E aí ele diz: sobre este fenômeno é correto afirmar que a força que a Lua exerce em 1 kg de água no lado da Terra, voltado para ela, vale o dobro daquela exercida no lado oposto. Não, está errado. Ele está dizendo que a força aqui, se tiver 1 kg de água, a força aqui que a Lua faz, ela vai ser o dobro da força que faz aqui do outro lado. Bem, para que a força, né, ela fosse o dobro, né, tivesse aqui uma força F', vai ser o dobro de F, por exemplo. F' seria G, a massa da Terra, a massa da Lua e uma distância D' ao quadrado. Aqui estaria 2,
Aí G, que seria essa força, a massa da Terra, a massa da Lua, e um D ao quadrado. Bem, não é preciso fazer isso daqui. Mas é muito mais fácil para mostrar, porque eu posso cortar aqui, ó, GMM, aqui corto GMM, sobrou 1 desse lado, aqui D ao quadrado, 2, D' ao quadrado e aqui D ao quadrado. Bem, ele está falando se a força é o dobro, né? Se a massa de um lado, a massa do outro, então a força vai ser o dobro. E aí não é, porque olha, sobrou isso aqui, a gente pode tirar a raiz dos dois lados. Então vai sobrar aqui 1. D' ao quadrado sai, vai ficar D' só. Raiz de 2 não sai da raiz, então fica aqui raiz de 2. E D ao quadrado vai sair da raiz D. Então a gente tem o seguinte, olha, a gente pode multiplicar desse jeito. Raiz de 2, D', 1 vezes D é D. D', então, é D dividido pela raiz de 2. Quer dizer, o que significa isso aqui? Significa eu dizer que se eu quiser que a nova força seja o dobro da força anterior, então a nova distância tem que ser a distância anterior dividida pela raiz de 2. Quando não é. Então o efeito, a força que a Lua exerce em 1 kg de água no lado da Terra voltado para ela, vale o dobro daquela no oposto. Não. Para que seja o dobro, essa distância teria que ser a distância dividida pela raiz de 2. Não é. Então, está errada a alternativa A. Alternativa B. O efeito das marés não depende da massa da Lua nem do Sol. Por isso, a influência da Lua é maior que a do Sol, mesmo sua massa sendo muitíssimo menor. Errado. Errado, ele está dizendo aqui que não depende da massa. E depende da massa, porque a lei da gravitação universal é essa aqui, F é igual a GMM sobre D ao quadrado. Então tem uma força que a Lua faz na Terra e tem uma força que o Sol também faz na Terra, e que depende, ó, da massa da Terra e da massa da Lua. Se trocasse aqui a massa da Lua pela massa do Sol, seria outra força. Bem, então depende, está incorreta. B. C. Se o valor da constante gravitacional na lei da gravitação fosse diferente, o efeito da maré ainda teria a mesma intensidade? Não. Também não, porque a força aqui, olha, a gente não pode dizer que depende da constante, porque a constante ela não se altera, mas ele está dizendo, fazendo uma suposição. Se mudasse a constante, claro que ia mudar a força. É porque ela aparece aqui direto no cálculo. Então, está errado também. Só sobrou a alternativa D, mas vamos ver o que ela diz. A intensidade do efeito de maré depende da distância entre a Terra e a Lua, sendo maior quando a Lua está mais próxima. Correto? Né? Quanto menor a distância, maior a força gravitacional, maior a atração, maior seria a maré. Então, esses itens são analisados pela lei da força da gravitação universal de Newton. E a resposta é a letra D de dado. Bem, se você gostou desse vídeo, dê um like, assine o canal, porque eu estou colocando vídeos todos os dias para que você fique bem preparado para o Enem, para os vestibulares em geral e para suas provas no colégio. Muito obrigado e até a próxima.